Um dos maiores bancos de startups do mundo, o Silicon Valley Bank, quebrou no último dia 10 de março. Essa foi a maior quebra de um banco desde a crise imobiliária de 2008. Será que essa quebra vai afetar outras empresas mundo afora, incluindo Nubank, Banco Inter, C6 Bank e outros bancos digitais que tem aqui no Brasil? Bora entender! Fala pessoal, Rafael Scaramelli com vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Se ainda não estiverem inscritos e gostarem do conteúdo, então considerem se inscrever e compartilhar esse vídeo com a galera. Pois bem pessoal, nessa última semana o Silicon Valley Bank, ou Banco do Vale do Silício, que era até então o maior banco de startups do mundo, se tornou insolvente, tá? O banco em questão, que existia desde os anos 80, tinha papel fundamental de receber os depósitos, de dezenas de startups que levantavam capital nas suas rodadas de investimentos. Startups, para quem ainda não conhece, ainda não sabe, são pequenas empresas, pequenos negócios, normalmente empresas de tecnologia, que trazem, na maioria das vezes, soluções disruptivas para o mercado. Porém, para que a solução seja implementada, é necessário capital, e essas empresas conduzem rodadas de investimentos com grandes investidores, fundos de investimentos, bancos e gestoras para levantarem recursos e viabilizarem seus projetos. Mas a realidade é que a maioria das startups não vão prosperar e vão quebrar no meio do caminho. Isso já é um fato bem conhecido pelo mercado. São poucas as empresas que se mostram inovadoras o suficiente e passam a se tornar negócios realmente lucrativos. E o papel do Silicon Valley Bank, nesse caso, era servir como um banco depositário das startups do Vale do Silício e várias outras ao redor do mundo. Ou seja, todo o capital levantado pelas startups nas rodadas de investimentos eram destinados para contas nesse banco e eram alocados aos poucos no negócio na medida que era necessário. Então, basicamente, o Silicon Valley Bank era o banco das startups e a crise se iniciou com uma estratégia errada da própria instituição e tem a ver com o cenário de juros americanos, tá, galera? Hoje, o cenário de juros nos Estados Unidos está relativamente fora do que é o normal por lá. Os juros americanos estão na casa de 4% ao ano, visto que pouco tempo atrás não chegavam nem a 1% ao ano. Então, hoje, os juros nos Estados Unidos, que é equivalente à nossa Selic aqui, está em um patamar elevado e fora do comum devido à inflação pertinente que vem batendo na porta desde a pandemia em 2020, tá? E esse cenário de juros maiores, juros altos, acabam causando um efeito negativo de marcação ao mercado em vários títulos do Tesouro americano, principalmente o de médio e longo prazo. E grande parte dos ativos, que o Silicon Valley Bank tinha em carteira estavam alocados nesses títulos de médio e longo prazo do governo americano. Ou seja, os ativos do banco estavam com prejuízo devido à marcação ao mercado e aconteceu de haver um descasamento dos ativos e dos passivos, fazendo com que o mesmo anunciasse um prejuízo na casa de 1,8 bilhão de dólares. Esse anúncio, coincidentemente, casou com o anúncio de encerramento das operações das atividades de um outro banco americano, o Silvergate, que fez com que vários investidores de venture capital aconselhassem as startups e outras empresas que retirassem, sacassem o dinheiro das contas do Silicon Valley Bank. Isso gerou o que chamamos de corrida por liquidez, onde ocorre um efeito manada de vários clientes correndo ao banco para sacar as suas economias. Conforme isso acontece, e no caso específico do Silicon Valley, o mesmo estava com seus ativos comprometidos, devido à desvalorização dos títulos americanos por causa da marcação a mercado que afeta esses títulos e, por consequência, os seus ativos estavam valendo menos do que os seus passivos. Ou seja, a conta não estava fechando e isso ocasionou uma insolvência no banco, que é quando o mesmo não consegue honrar os seus compromissos. Aqui a gente tem um ponto interessante para analisar, tá, galera? Se hoje a sua confiança em um banco específico acabasse e isso acontecesse de maneira generalizada, onde todos ou grande parte dos clientes buscassem sacar os seus recursos da instituição, quantos bancos sobreviveriam a uma corrida por liquidez como essa, Essa é uma resposta
complicada, muito difícil de ser respondida, mas fica aí para você refletir. Então, devido a um descasamento, uma estratégia mal feita, o Silicon Valley teve suas operações encerradas pelas autoridades americanas no último dia 10 de março por insolvência. E com essa quebra, várias empresas ao redor do mundo podem e provavelmente irão ser afetadas de alguma forma. Isso é o que a gente chama de risco sistêmico ou efeito cascata. Nesse caso específico, se o Silicon Valley Bank detinha dinheiro, de uma empresa específica e essa empresa dependia desse dinheiro, desse recurso para manter o pagamento dos funcionários em dia, provavelmente ela não vai conseguir pagar. Se essa empresa dependia, desse recurso para pagar fornecedores, provavelmente vai ficar devendo os fornecedores. Se os fornecedores não recebem, isso impacta de alguma forma as suas operações e isso vai desembocando até a ponta final, até a linha final. Ou seja, a quebra acontece em uma ponta, mas o efeito cascata disso pode afetar uma outra ponta que num primeiro momento não tinha nada a ver com peixe. Além do mais, tá galera, a confiança no sistema bancário fica totalmente abalada. Isso faz com que pessoas corram atrás de sacar os seus recursos, o seu dinheiro de outros bancos simplesmente por medo de que algo assim possa acontecer novamente. Se isso acontece de forma generalizada, o efeito manada pode intensificar ainda mais a crise bancária e respaldar mais ainda em outros setores da economia. Quando uma crise desse tamanho aparece, não tem caminho fácil para resolver, tá galera? É igual medicamento, Se a dose for muito pequena, não faz efeito. Se a dose for muito grande, pode matar. Só a dose na medida certa que pode resolver. O problema é conseguir saber exatamente qual é essa dose na medida certa. Quando se trata de economia, é impossível mensurar todas as variáveis. E quando você acha que colocou todas as variáveis na equação, pode ter certeza que está esquecendo de alguma coisa. E mesmo que você saiba tudo o que pode ser feito, para evitar um problema maior de uma crise financeira, o próprio mercado de antemão já estava contando com outro cenário. Nesse exemplo dos juros americanos, o Fed vem subindo juros para tentar conter o avanço da inflação e os bancos americanos já estavam contando com um cenário de juros maiores. Porém, esse aumento dos juros ocasionou essa perda nos títulos pré-fixados do governo que desembocou nessa quebra do Silicon Valley Bank, tá? Com essa informação em mãos, o Fed, que é o Banco Central Americano, a partir de agora vai começar a subir, provavelmente, a subir os juros de maneira mais lenta ou até manter os juros no patamar que está para evitar mais perdas desse tipo com outros bancos. Porém, tem bancos que já abriram operações contando com o aumento dos juros, E caso esse aumento não venha, pode gerar prejuízo para esses bancos também. Ou seja, como eu disse, o Banco Central não tem uma tarefa simples nas mãos. Se ele sobe os juros, prejudica de um lado, e se mantém os juros, prejudica do outro lado. Sempre a busca na economia será por equilíbrio. O mesmo acontece com a relação juros e inflação, Sempre se busca o equilíbrio em primeiro lugar. E desde então, desde a quebra do Silicon Valley Bank, a especulação tá rolando solta. Desde o dia 10, quando a derrocada do banco foi anunciada, já rolavam especulações de que essa quebra iria afetar vários bancos digitais aqui no Brasil, como Nubank, Banco Inter, C6 Bank, PagSeguro, entre outros. Isso gerou um certo pânico em algumas pessoas que já foram logo sacando seu dinheiro desses bancos e buscando alternativas mais seguras. Todo esse alarde, até certo ponto, é extremamente normal de acontecer, pois a especulação acontece, a desinformação fica gigante e a emoção das pessoas toma conta. Nessas horas ninguém quer perder dinheiro, então não vão apurando os fatos com calma, com paciência e aguardando as confirmações, apenas vão agindo no puro impulso de não perderem dinheiro, com medo de perderem dinheiro. E especulações de que o Nubank, Banco Inter, C6 Bank e vários outros bancos digitais brasileiros estavam, de certa forma, expostos ao Silicon Valley Bank e que poderiam falir, não faltaram, tá galera? Então a dúvida é, os bancos digitais brasileiros podem quebrar devido ao efeito cascata da falência do Silicon Valley Bank, E a resposta não é tão simples quanto parece. Como eu disse, logo no dia 10, mesmo, já começaram a rolar boatos, especulações de que o Nubank, Inter, C6 haviam exposições no Silicon Valley, porém se tratavam apenas de especulações sem confirmações de nada. Mas ao longo desses últimos dias, tanto o Nubank quanto o Inter e o C6
se pronunciaram afirmando que as empresas não tinham nenhum tipo de exposição ao banco e por isso não há motivos de preocupação. Porém, como eu disse, né, sobre a questão do risco sistêmico, né, o efeito cascata, por mais que esses digitais não tinham exposição direta, o risco sistêmico pode chegar a atingi-los de alguma forma, que só saberemos de fato, né, daqui a alguns meses, 3, 6 meses. Na minha opinião, se for real que não havia uma exposição, portanto não existe um risco grande de falência no caso. O risco que existe é prejudicar de alguma forma esses bancos em outros aspectos, né, como as questões de financiamento, de avanços no mercado internacional, né, coisa que o Inter, por exemplo, estava investindo bastante. Um baque desse no setor bancário do maior mercado financeiro do mundo, que é o americano, com certeza respalda no setor bancário de outros países também. A questão aqui é a confiança das pessoas. Enquanto as pessoas confiam no sistema financeiro da forma que ele é hoje, enquanto elas confiam que o dinheiro delas está seguro no banco e tudo mais, nada muito relevante vai acontecer. O problema é quando essa confiança é cessada, é quebrada. Se eu não confio que o Nubank, por exemplo, é seguro para deixar o meu dinheiro por lá, prontamente eu vou sacar o meu dinheiro de lá. Se apenas eu faço isso, beleza, nada demais, mas se metade dos clientes do Nubank decidirem fazer isso ao mesmo tempo, aí teremos um grande problema, tá? Foi justamente esse problema que culminou na derrocada do Silicon Valley Bank e deu uma balada geral na confiança das pessoas no setor bancário americano. Como eu disse, pessoal, não sei que tipo de respaldo pode acontecer aqui nos bancos no Brasil, principalmente nos digitais, né, que não tem uma estrutura tão sólida, né, quanto os grandes bancos. Ainda é cedo para confirmar qualquer coisa. Eu acho que chegar ao ponto de quebrar, de falir e tudo mais, não vai, tá? Eu acredito eu. Mas podem sofrer um pouco com outras questões. Se você chegou, né, nesse vídeo porque tem dinheiro no Nubank, no Inter ou no C6 ou em algum outro banco digital e tá com medo, né, de que algo assim aconteça, mesmo eu achando que seja extremamente provável de acontecer, o ideal apenas por desencargo de consciência, porque não vale a pena, né, ficar sofrendo com isso, seria investir essa grana, que provavelmente é uma grana de reserva, uma grana que precisa de liquidez, no Tesouro Selic da vida mesmo. Hoje é o que tem de aplicação mais segura no Brasil, tá? E com o respaldo direto do governo. Como eu sempre falo, o sistema financeiro pode colapsar, os bancos podem quebrar tudo, mas os títulos públicos são os últimos a serem afetados. Mas assim, né, eu não tô falando para você tirar tudo do Inter, do Nubank ou do C6, seja lá onde você tiver dinheiro e colocar no Tesouro Selic. Isso é só se você estiver realmente preocupado e perdendo o sono por causa disso, beleza? Eu, por exemplo, mantenho um pouco no Inter, um pouco no Nubank, né, um pouco no Tesouro. Eu gosto de diversificar, pois se algo assim acontece, eu não fico literalmente na mão. Eu consigo ter recursos em outro lugar, né, em outras aplicações, para me dar um respaldo ali no curto prazo. Já se você tem tudo em um lugar só e acontece algo desse tipo, aí você fica de mãos atadas sem ter muito o que fazer a não ser esperar o desenrolar da história toda. Então, só reforçando, eu não tô dizendo para você fazer nada disso, tá, galera? Eu estou apenas passando o meu ponto de vista. Infelizmente, a verdade é que o sistema financeiro é como se fosse um emaranhado de milhares de barbantes, tá? Se você puxa um barbante de um lado na esquerda, pode afetar um barbante lá na direita e vice-versa, né? E quando se puxa um dos barbantes, não tem como saber onde ele vai respaldar. As autoridades, né, banqueiros centrais, os bancos centrais ao redor do mundo, economistas e tudo mais até tentam prever qualquer coisa, mas a realidade é bem diferente, o futuro é imprevisível, erros acontecem, crises vêm e vão, e esse é o mundo, ok? Então aprenda a conviver com a crise, pois ela sempre existirá, o importante é sempre estar preparado para o que der e vier, não deixe o mercado te pegar com a calça curta, fique atento a tudo o que acontece e tente sempre se manter na defensiva, beleza? Investir quase sempre é sinônimo de busca por rentabilidade, busca por retornos, rendimentos e tudo mais. Porém, investir também significa não perder dinheiro. Quem não investe, perde dinheiro o tempo todo para a inflação. Então, crises como essa não devem ser um impedidor para você continuar poupando e investindo o tempo todo, tá? Na verdade, é mais um motivador para que você busque estudar mais, entender melhor alguns aspectos, né? Conseguir visualizar o que uma coisa pode impactar em outras e por aí vai. Quanto mais vivência você tem em situações como essa, mais know-how, né, mais
casca você cria para conseguir lidar com situações parecidas que possam e com certeza vão vir a acontecer no futuro. Então, respondendo à pergunta inicial desse vídeo, não, os bancos digitais, pelo menos Nubank, Inter e C6, não vão quebrar por causa da quebra do Silicon Valley Bank. Podem sofrer com outros aspectos sistêmicos, porém, quebrar por esse motivo é bem improvável, beleza? Mas é bom ficar atento a tudo que acontece no mundo, pois nunca um fato como esse fica isolado, né? Pode e vai acabar desembocando, né? Respaldando em outras consequências em outros setores da economia também. Pessoal, então o vídeo de hoje é esse, eu espero que tenha gostado das informações e eu conto com o seu feedback, né, nos comentários, sua inscrição no canal e o seu gostei no vídeo, tá? Não esqueça também de compartilhar com os amigos. É isso, um forte abraço, vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.